Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Desenvolve Brasil, nosso primeiro episódio. Eu sou Cleusa Badanay, jornalista. Prazer a todos, sejam bem-vindos ao nosso Desenvolve Brasil. Eu, Iago Melo, jornalista aqui conosco. Sob a proteção de Deus, iniciamos hoje um projeto que nasce com o propósito de promover informação, conhecimento, conexões e bate-papo que fazem a diferença. Aqui vamos falar sobre empreendedorismo, gestão, inovação, carreira, economia e tudo que impacta o mundo dos negócios. Este episódio de estreia é um momento especial para todos. E para marcar esse lançamento, escolhemos um tema que está entre os mais importantes para o futuro das empresas brasileiras: a reforma tributária e seus reflexos na gestão dos negócios. E, para falar sobre esse assunto, recebemos um convidado com ampla experiência, mais de 27 anos atuando no mercado, profissional reconhecido por sua atuação em gestão tributária, tá? Cúmplice fiscal, o único brasileiro reconhecido pela revista internacional Thomson. Dr. Reinaldo Barbi, agradecemos a sua presença e disponibilidade para compartilhar conosco conhecimento e experiência para que esse episódio inaugural seja marcante na vida dos nossos ouvintes e dos empresários. Dr. Reinaldo, para iniciarmos nosso bate-papo, gostaríamos que o senhor explicasse aos nossos ouvintes por que a reforma é considerada das maiores transformações do sistema tributário das últimas décadas. Acredito que agora, apresentando a todos nós, nosso convidado aqui, Dr. Reinaldo Barbi, seja muito bem-vindo. Deixar um pouquinho o senhor falar aí sobre nós aí. Claro. Muito obrigado pelo convite. Uma honra fazer parte desse primeiro episódio dos meus queridos amigos da Cleusa e o Iago. Muito contente mesmo de estar aqui sendo o primeiro, né, dessa longa jornada de vocês e desejando todas as boas energias do mundo para vocês nesse podcast. E falando um pouquinho da reforma tributária, nós achávamos que ela não ia acontecer, mas ela está acontecendo, né? De uma forma muito atrapalhada, né? E a gente até apelida isso como um manicômio, né, tributário, onde todas as regras, as normas, as legislações vêm sendo muito atrapalhadas. Ninguém tem um contexto geral do que vai acontecer, mas nós temos que seguir em frente, né? Vamos seguir a regra. Mas assim, a princípio, começou agora em janeiro de 2026, a gente estamos atravessando um modelo experimental dessa nova reforma. Realmente não foi o que os empresários estavam esperando para que houvesse uma simplificação dos impostos, mas é o que a gente tem para hoje. Com certeza, doutor Reinaldo. Por aproveitar só um momento, dá licença com a dona Cleusa, se caso o senhor puder explicar para os nossos ouvintes também um resumo básico, né, da reforma tributária, que às vezes muitos vão acompanhar agora conosco, né, desde pequenos empreendedores até os grandes empreendedores, só para dar um realizinho, um textinho só para às vezes explicar, que às vezes muitos vão estar compreendendo já nosso caminhar. Legal. A reforma tributária desse início entrou para retirar os impostos de consumo, que é o PIS/COFINS, o ICMS, ISS e o IPI, e entrou o IVA dual, né? O IVA dual é um imposto sobre o valor agregado que se transformaram em dois impostos, que é o CBS, contribuição, né, de bens e serviços, que ficou no lugar do PIS e da COFINS, né? E o IBS, que ficou no lugar do ICMS e do ISS, né? E para a nossa surpresa também entrou em vigor também um imposto seletivo, que é o IS, o famoso imposto do pecado, que a legislação vai taxar quem eles acharem que está fazendo algum pecado à saúde, enfim, à poluição, ao ar, ao ambiente. Aí está muito jogado no ar. Vários serviços serão atacados, né, dessa maneira também, né, doutor Reinaldo? Então o CBS e o IBS começam a viger agora a partir
de 1 de 2027 para valer mesmo. Sim. A fase de teste vai passar, né? E aí começamos com a CBS em 0,9, né? E o ICMS e o ISS em 0,1, né? Sim. A área de serviço, ela vai ser a mais atacada, porque hoje, vou falar para o São Paulo, mas as alíquotas municipais estão na casa de 2% a 5%, né? O ICMS do Estado está na casa de 18%. Então não existe uma regulamentação ainda formatada para cada serviço ou cada venda mercantil tem a sua própria alíquota. Então vai ser todo mundo taxado em 18%, 19%. Isso até, desculpe até aproveitar, dona Cleusa, que às vezes vai surgindo, a gente está batendo um papo, vai surgindo às vezes dúvida, sim, claro. Né? E nesse percentual, doutor Reinaldo, isso é baseado dentro, tanto federativo, estadual, municipal, ou já é uma regra em geral em si? Na verdade, se criou-se comitê gestores, né? Sim. Onde o gestor vai gerir os impostos federais e o outro comitê gestor vai gerir os impostos estaduais e municipais, né? Então foi criada essas figuras dos comitês gestores, né? Das comissões. Então, para isso vai ser cortado, né? A arrecadação que vai para o Estado, para o município Sim. e para a União. Mas, teoricamente, quem vai gerir isso tudo é a União. E aí mora um grande perigo, né? Que vai novamente para o governo. Do monopólio de administração de tributos que dá até um frio grande na barriga, né? E todo mundo, né? Com certeza. Doutor Reinaldo, quais os setores da economia que devem sentir mais o impacto dessa reforma? Acredito que os serviços, eles ou as empresas prestadoras de serviços, de uma maneira geral, vão sentir bastante o impacto dessa nossa nova reforma, né? A importação, os importadores, né, também vão sentir um pouquinho. A indústria, dependendo do seu setor, também vai sentir um pouco. Então, resumindo, acho que todo mundo vai sentir um pouquinho a pegada dessa reforma, que na verdade não veio para simplificar, né? Ela veio para complicar, né? Tá todo mundo muito perdido, né? Ainda nas legislações e nos acompanhamentos. A maioria das grandes empresas, elas não estão preparadas para essa mudança. Qual o momento que elas deverão começar a se preparar? Eu acho que elas deveriam já ter começado a se preparar já em janeiro, né? Então a gente tem feito os estudos, nós estamos agora no final de julho, começar agosto, então as empresas já poderiam estar se preparando em algumas situações, né? Vão entrar em vigor apuração assistida, né? Então as indústrias que têm fornecedores e que façam a sua revenda para distribuidores, enfim, para a cadeia produtiva inteira, elas têm que se preocupar muito com quem vai recolher os impostos, né? Porque dentro dessa apuração assistida, se o meu fornecedor não recolhe o imposto dele, eu não posso me aproveitar do que foi pago pelo fornecedor. E assim vai na cadeia toda, né? Então a gente tem indústria, distribuição, importador, varejo, enfim, até chegar em nós, pobres mortais, né? Doutor Reinaldo, isso é algo que já está sendo um ato aprovado já para essa mudança, né? E parece que é um período que já vai ser inicialmente de 2027 até 2033, aparentemente, né? Em 33 acaba a implantação, que é a finalização do ICMS, né? Já com as alíquotas cheias. A gente tem feito uns estudos, né? A gente acha que a alíquota cheia das contribuições, tanto do imposto quanto das contribuições, vai chegar na casa de 26% a 28% do valor do faturamento. E aí você vai fazer suas deduções, que a legislação permite. Que é alta até, né? Para pequenas empresas, né?
Que vem até nelas que o que o senhor falaria sobre, para essas pequenas empresas, elas estariam preparadas para essa realidade? Eu acho que para você estar preparado, você teria que tá tendo que fazer a revisão do contrato com o seu fornecedor, né? Sim. Colocando uma cláusula que se ele não pagar o imposto dele, você não vai poder arcar com o custo. Então você vai ter que fazer essa troca, né? Então já poderiam estar revisando também os NCMs, que são as nomenclaturas dos produtos, que vão gerir as margens de cálculo das tributações. Então, tem um monte de coisa para ser revisado, que eu acredito que não dê tempo até janeiro, mas que de uma maneira ou de outra vai ter que funcionar. Então, a minha sugestão, que a gente sempre está falando para as empresas, está orientando, enfim, começa a fazer um mapeamento, né, dessa reforma de ponta a ponta, desde fornecedor até mercadorias, para poder ter uma qualidade de informação a se fornecer ao fisco. Porque assim, até uma pergunta, né, dona Cleusa, hoje, quantos MEIs, né, não sei se eles vão ser cotados também dessa maneira, porque pelo jeito vai entrar nesse grupo, né, dessa reforma também, né, e dentro disso acho que é viável, será que o país também estaria preparado para esse modelo? Que nem a gente fez a pergunta agora, né, desde os pequenos empreendedores, é algo, se o país estivesse nesse engatilho, talvez já tinham aprendido de uma forma da contagem certa, né? Mas como nós não estamos, então a gente tem que correr contra o tempo para levar essa informação aos empreendedores, levar para quem esteja no gatilho de falar, pô, quero empreender, e essa está sendo, acho, uma dificuldade para ter em mãos hoje em dia, né? Os MEIs, a MEI propriamente dita não entra nessa reforma tributária, porque ela tem uma tributação já muito específica, aquela coisa de 5 mil por mês. Depende do CNAE também, exatamente, né? As empresas do Simples Nacional, agora, dia 31 de setembro, vão ter que optar pela forma híbrida que a gente chama, né? Vão apurar o Simples mais IBS e CBS ou não, até o dia 31 de setembro agora, mês que vem. Ninguém está preparado para isso, ninguém fez custo de mercadoria, ninguém fez nada ainda, né? Então, as pequenas empresas, elas com certeza vão ser as mais afetadas. Uma pergunta, doutor Reinaldo. As empresas, normalmente, elas têm créditos a serem revistos, né? Fazendo a recuperação dos créditos. Tem prazo para isso? É possível fazer já? Ou pode ser depois da reforma? Isso é uma das coisas mais importantes que as empresas precisam prestar atenção, né? Que é o que foi recolhido nos últimos 5 anos, indevidamente ou a maior, né? E quais foram os incentivos fiscais que as empresas deixaram de se apropriarem por falta de conhecimento. Então, esse é o momento de se criar esse mapeamento desses créditos dos últimos 5 anos, para que a empresa, quando chegar em janeiro de 2027, as empresas já tenham um mapeamento dos créditos e vão poder ter um caixa para suportar toda essa avalanche. O split payment que vai entrar, que é o pagamento antecipado do imposto. Até o que eu ia perguntar, e parece que estão falando de cashback também, né? Mas o split payment é uma modalidade agora de pagamento onde houver a transação entre cliente e fornecedor, o governo já retém a parte dele nessa operação. Então, essa é uma situação muito delicada. É um modelo agressivo até, né, também, muito agressivo, e hoje as empresas estão acostumadas a trabalhar em 20, 25 dias ainda, porque você só vai pagar o seu imposto no mês subsequente, né? Então, faturamos julho, né? Faturamento de julho, eu vou pagar só no dia 20 de agosto, 25 de agosto, dependendo dos tributos. Então, eu tinha um tempo de caixa para poder fazer isso. Nessa modalidade nova, o meu dinheiro já é retido automaticamente na venda. Isso desculpa até a forma, vocês ouvintes também que estão acompanhando, isso seja uma forma até... que vai ser uma forma legalizada, desculpa até comentar dessa maneira, às vezes, hoje em dia está tão difícil a gente ter um argumento para conversar, ainda mais a gente com um programa,
né, inicial, tudo. Isso é de uma forma que o governo faz uma cotação quase criminosa também, mas legalizada, né? Na verdade, é uma antecipação de imposto, né? Isso né, falando do split payment ali, dessa formato. Eu vou até usar uma forma muito agressiva de se falar. Nós estamos tratando com inimigos. Então, ninguém está para ajudar, né? Então, assim, é uma forma muito grotesca de se antecipar um imposto, né? Tirar o dinheiro do mercado, tirar o dinheiro que está girando, né? Já garantir o meu, não é o da empresa, o da Cleusa, o do Iago, não é isso. Essa não é a intenção. É tirar o meu dinheiro, pôr no meu caixa e o resto que se vire, né? Então, a gente tem usado essa frase, que é um pouco impactante, mas nós estamos lidando com o inimigo. Então, ninguém está pensando no bem-estar das empresas, infelizmente. O escritório de vocês, a KLMG Participações e Protetor Fiscal, ela atende o empresário nesse trabalho de recuperação? Sim, a gente está já desde o ano passado fazendo os mapeamentos, né? A gente chama que é um mapeamento de 360 graus, né? Onde a gente vai mapear tudo, né? Desde os impostos que foram pagos até os produtos, NCMs que são classificados de maneira errada. A gente já tem feito esse mapeamento, já tem oferecido às empresas já a constituição desses créditos tributários, para elas poderem utilizarem isso como caixa a partir de janeiro de 2027, né? A gente tem feito esse trabalho com bastante ênfase. A gente tem orientado muito também as empresas, as entidades de classe, enfim, numa orientação mais prática de como isso vai funcionar, de como as empresas têm que lidar, fornecedor, como eu comentei, ou se o fornecedor não pagar o imposto, nem no split payment, como que ele vai fazer, enfim. Essa série toda de situações, a gente tem feito esse mapeamento, esse diagnóstico, essa orientação, né? E assim, Reinaldo, eu acho que muitos sofrerão por causa da dúvida que eles vão ter que aumentar o preço da mercadoria, porque é isso que possa acontecer, não é? É um cenário que vai mudar muito. Vai mudar muito, porque hoje você calcula o seu imposto por fora, né? Por dentro, né? Então você faz a formação de preço, você põe o símbolo do seu imposto e faz lá, hoje vai ter que ser por fora. Sua mercadoria mais imposto, né? Vai mudar a cultura, isso já é desde 1940 que o Brasil funciona dessa maneira. Então, a gente vai ter que mudar a cultura, a mentalidade dos empresários, da equipe de vendas, das empresas, da equipe de compras. Imagina uma distribuidora que vende aço, com 50 vendedores na rua. Como é que vai formar o preço, né? Como é que é essa formação de preço? Como é que vai ficar isso, né? Então, é muito complicado. Nós temos muita pouca informação da Receita. Tivemos, acho que há um mês atrás, o secretário da Receita Federal falando que não ia dizer qual era a alíquota do IVA do álcool, porque ia assustar, não era o momento certo, enfim. O cara é um funcionário público que nós pagamos aqui, o cara tem o dever de orientar. Orientar, claro, do que vai acontecer, como é que vai fazer. Não chegar de última hora e ser uma exigência e obrigatória, acredito que já está sendo um cenário, né, dona Cleusa? Já está sendo um cenário que é algo que possa decair muito das empresas e provavelmente fecharem as portas, né, entre algumas, né? Claro, com certeza. E pode se considerar que uma boa parte das empresas, no modo geral, vai ter uma grande dificuldade de sobrevivência porque vai ter que pagar um imposto antecipado, né? Então, não estão acostumados, ninguém está acostumado. O mundo empresarial brasileiro não está acostumado com isso. Precisa ser orientado. Então, a gente chama assim, os inimigos, né? Sim. Os inimigos, eles não estão querendo muito saber do que vai acontecer com o mundo empresarial, né? Mas a gente, como profissional da área, tem o dever de passar as informações que, por mal que venham, a gente tem que interpretar, fazer os estudos, fazer os mapeamentos. Não repuxando, mas a senhora comentou, né, que é o nosso grupo aqui,
o Dr. Reinaldo, juntamente com outros convidados que vão estar agora no momento, que é da KLMG, né, dona Cleusa? Mas dá só um passe para eles entenderem também, acredito que muitos companheiros nossos empreendedores, sobre o processo que vocês já trabalham, né, com a KLMG em questão da reforma tributária. É administrativa ou é jurídica? Não, a gente tem um processo administrativo, onde a KLMG, junto com o protetor fiscal, nós se unimos, somos amigos, né? Sim. Assim, e amigos que se uniram por um propósito, né? Então, o Fábio está aqui também, o Rica também, o Ricardo estão aí também, e vamos falar daqui a pouco, mas nós nos unimos para fornecer informações, né? Então, nós estudamos essas informações, fazemos de uma maneira prática e fornecemos essas informações através de uma inteligência, né? Para ser praticado dentro da empresa, né? Para que a empresa não perca dinheiro, para a empresa não faça demissão em massa, enfim, para que não haja muitas pessoas sendo prejudicadas por essa falta, desculpa a minha palavra, até agressiva, por essa falta de responsabilidade que está acontecendo no Brasil. E assim, eu acho que esperar outubro para ser divulgado qual que é a alíquota do CBS e do IBS, eu acho que não dá para esperar a eleição passar para ter um argumento de ser uma boa coisa e não sei que hoje está sendo à espera, né, dona Cleusa? A questão que a gente fica naquela decisão, dependente em si dos lados partidários, da ideologia, mas é algo que é um propósito que acho que a maioria dos políticos tem essa espera, né? Isso será um reflexo para nós também, né? Imagina o Réveillon que nós vamos passar. O Réveillon sei lá, pelo amor de Deus, a hora que virar a chavinha da meia-noite, não vai dar nem para bater a taça, porque vai ser terrível, ninguém vai ter informação de absolutamente nada, né? Então, o Réveillon do manicômio. Vou fazer um adendo aqui. Dr. Reinaldo Barbi está há 27 anos no mercado de tributos. Ele é um controller fiscal, ele é formado em controladoria, né? E tem um grande nicho de clientes no sentido de tributos, que é uma diferença muito grande entre advogado tributarista e um controller tributário de tributos, né? Ele é especialista em tributos, ele não é o especialista nas leis que vai defender o empresário quando ele tiver com algum problema na Receita Federal. Não. Ele é o especialista que vai ver o seu problema na sua conta, como está sendo recolhido o seu imposto, de que maneira o seu contador está fazendo. Então, ele é, por isso, protetor fiscal. Ele é o guardião da sua empresa. É por isso que surgiu o nome da protetor fiscal, que é a proteção tributária para a sua empresa, onde a gente faz esse trabalho agora, juntamente com a KLMG, uma grande parceria, uma grande sociedade, né? E a gente tem tido muito sucesso desde que começamos e está sendo muito legal. E o nome protetor fiscal veio por conta dessa grande avalanche de impostos e contribuições que a gente tem tido no país durante esses anos todos. Doutor Reinaldo, não colocando, até aproveitando, para a dona Cleusa falou aqui, algo que está sendo talvez não contabilizado pelo próprio contador. Eles estariam preparados ou não para essa mudança, ou eles têm outra tramitação também para trabalhar? Eu acho que 20% da classe contábil está preparada para trabalhar com a reforma. 80% não está muito levando a sério. Não está ligando. Falar, não vai vir, vem. Não vai vir, vem, não, ficando simples. Não é. Não é assim, ficando simples. Tem que fazer conta. Então, a gente tem hoje 3 regimes: simples, 4, MEI, simples, lucro presumido, lucro real. Tem que parar para fazer conta, analisar, como é que vai ser o meu produto, tocando de novo uma distribuidora, um supermercado, qual que é o melhor regime tributário, como é que vai ser tributado, como é que eu vou formar o meu preço, como vai ser os meus produtos da cesta básica, vou ter redução, a princípio vai ter quanto? 60, 30, 40, 50, como é que eu vou formar esses preços, né? E como é que vai ficar um imposto do pecado, que entrou no lugar do IPI, que vai tributar refrigerante, cerveja, bebidas quentes, o vinho, enfim, o cigarro, automóveis até, né?
como é que vai ficar isso, né? A pergunta que talvez não cale sobre nós nesse argumento é se vai subir o imposto ou vai subir o preço também. Eu acho que dos mapeamentos que nós fizemos, os preços não sobem, a indústria absorve o custo do imposto porque não ficar competitiva no mercado, né? A gente sai de um modelo que nós temos hoje, completamente diferente do que nós vamos ter no dia 1º, no dia do Réveillon do manicômio. A virada para 2027. No dia do Réveillon do manicômio, né? Porque ninguém vai saber o que fazer. Então, a gente tem visto que muitas empresas vão ficar com esse encargo de imposto, né? E o que eu vejo como especialista, a pior parte vai ser o split payment. Isso vai tirar descontado, né? Porque parece que vai ser uma plataforma meio simplificada. No banco. Pagou a fatura, fez o PIX. Já descontou dali. Já descontou os 28% dali e acabou. Isso é uma prova que vai ser por causa da sonegação? Será? O senhor acha isso, doutor Naldo? Olha, Iago, é que é um amplo negócio para a gente poder falar agora aqui nessa metragem legal, nossa. Legal mas você ter tocado nesse assunto, porque hoje em dia a sonegação é muito difícil, né? É diferente de alguns anos atrás que você não tinha nada eletrônico. Sim. Então você tem hoje que informar sua nota fiscal eletrônica, os bancos já estão tudo tecnológico, então é muito mais difícil de... Sua movimentação de cartão de crédito eletrônico, os bancos são obrigados a entregar as declarações, enfim. Hoje é tudo eletrônico e tudo se cruza. A Receita Federal tem um computador muito potente, com uma inteligência agora artificial muito potente e capaz de cruzar muitas informações. Então, a sonegação, cara, vai ficar muito complicada. Isso já vinha sendo já no passado. Eu acredito que a expectativa da reforma mesmo era simplificar o imposto. Ou seja, eu coloco uma alíquota única na minha conta, todo dinheiro que entrar, eu pago lá os 10, 15, 20% de imposto, todo mundo ia ficar feliz da vida. Entendeu? Uma coisa única, né? E a gente vê países crescendo, né? Como o Paraguai. A gente perder para o Paraguai. Muitos dos nossos países ao redor, a gente está se rebaixando para muitos, não desmerecendo o Paraguai, pelo amor de Deus. E hoje é difícil a gente ter um argumento, mas realmente o Paraguai, o que é? É um quadrado do Brasil, cara. É até uma brincadeira à parte, né? Que a gente não perdeu pra Noruega só no futebol. Não, a gente perdeu pra saúde, perdeu pra tudo, né? Então era mais fácil só ter perdido lá pra tudo que só no futebol. Né? Que era uma decisão, até uma brincadeira à parte, mas é algo que realmente nos intimida e acredito que intimida para quem quer trazer um empreendimento. E que muitos empreendedores, né, muitos empresários já não querem está investindo mais também no nosso país, que é isso que é o que fica mais arriscado. Mais de 300 empresas já estão no Paraguai, inclusive a Lupo, Luciano Hang também foi agora, está montando vai para lá a força, né? Tem uma farmacêutica gigantesca montando fábrica lá. Então, assim, o acesso ao Mercosul está muito fácil ali, muito tranquilo, para exportar, para importar, sim. As alíquotas muito tranquilas de se pagarem os impostos. E vão trazendo as mercadorias para o Brasil. Enfim, o empresário vai ter que, mais uma vez, rebolar, né? Então, eu sinto muito e lamento muito pelo Congresso, pelos nossos governantes, que poderiam estar fazendo coisas muito bacanas, muito legais pelo país. Porque hoje, né, é uma diferença que tem desde o pequeno e o grande empreendedor, né? Só que eles pagam, acho que quase igual, né? O mesmo tributo, né? Não, doutor Naldo? Ou o senhor acha que também deveria ser diferenciado? Eu acho que deveria ser por classe de faturamento, né? Então, quem fatura mais... os tributos, os deveres de tributos. Mas, às vezes, uma empresa pequena recolhe mais imposto do que uma empresa grande com um grande faturamento que tem uma margem de lucro muito inferior, né? Então depende, mas poderia fatiar por faturamento, enfim, poderiam ter feito
coisas muito sadias, que iam gerar mais empregos, que ia ter mais produtividade para o país. O Brasil é maravilhoso, né? Então, tem tudo para ser um país. Desenvolve Brasil. Desenvolve Brasil. Desenvolve Brasil. Vamos chegar nisso, né, dona Cruz? Se Deus quiser, vamos chegar. Porque o intuito é trazer, porque o Brasil é quase um país do primeiro. Era para ser e tem que ser, né? O que nós brasileiros temos essa torcida. A gente tem um agro aqui no país muito legal, tudo super forte, né? Uma manufatura também super forte. Então, poderia ter sido uma saída, reforma muito inteligente, e infelizmente a gente vai entrar no Réveillon do manicômio. Doutor Reinaldo, diz uma coisa aqui, para a empresa que tem tributos atrasados, impostos atrasados, ou não está pagando impostos normalmente, como fica a reforma? Vai ficar complicado, né? Porque você vai entrar num cenário, um débito de imposto já grande, né? As empresas do Simples não vão poder optar pela sistemática híbrida, que é do IBS e do CBS, e aí o fornecedor que vai querer pegar o crédito dessas empresas já não vai conseguir. Então, para isso, tem uma modalidade, né? Chama-se transação tributária, onde o governo, isso a gente tem que dar a mão para a palmatória, fez uma coisa muito bacana, criou essa transação tributária, que é uma negociação direta com o governo dos débitos. Então, você pode ir lá, apresentar seu balanço, apresentar os seus números e pedir um parcelamento com desconto, incentivado, um maior número de parcelas, enfim. Isso foi uma coisa muito legal que foi feita pela PGFN, né? Sim. Que é a Procuradoria Nacional, né? E onde você pode transacionar, né? Você pode sair do passivo fiscal fazendo essa transação, esse pedido, demonstrando realmente o seu prejuízo e tudo mais. Então, eu aconselho também as empresas que têm débito ou que estão numa briga judicial a irem atrás dessa modalidade que é a transação tributária. E os parcelamentos, eles podem ser feitos até quantas parcelas nesse momento? Pela transação tributária, o parcelamento ordinário, hoje é oferecido 60 parcelas, né? Pela transação tributária, você vai para 144, com reduções de 60, 65, 50, 55, ou até em 70% da multa dos juros, né? Então, fazendo uma transação individual, por exemplo, que é uma modalidade específica para se fazer isso, você obtém um grande desconto, fica em ordem, acaba com o problema, entra na reforma, entra no Réveillon, com menos dor de cabeça. E também, se ele tem esse prazo até o final do ano, aí novembro, né, 4 meses, para estar fazendo a recuperação de crédito, é importante o empresário, então, ele se corra para fazer isso, né? Para pegar esse crédito e abater no imposto, ou de alguma forma estar recorrendo atrás da recuperação. O momento agora é crucial, é um momento já estourando para recuperar esse imposto, para fazer um caixa, né? Então, assim, verifica se pagou o imposto dos últimos 5 anos, verifica se pagou o imposto indevidamente o maior, verifica se não utilizou benefícios fiscais que a legislação permite, constitui o crédito e já fica pronto para utilizar esse crédito para compensação dos novos impostos na reforma. E aí o split payment e as outras apuração assistida já não vai ficar tão pesado assim, porque você vai poder fazer a modalidade da compensação. Então essa solução de caixa hoje é muito importante para os empresários. Como é feita, no caso, o empresário que está nos ouvindo e tem interesse de fazer uma análise desses impostos e da recuperação, como que é feito esses honorários? Eles contratam o serviço da KLMG, ou contratam o seu serviço, como que é feito? Eles contratam o nosso serviço da KLMG Protetor, a gente faz um diagnóstico 360, a gente tem feito uma decisão dos sócios, né?
de apresentar esse diagnóstico na modalidade gratuita, né? Sem que o empresário tenha um custo, e a gente cobra um percentual sobre aquilo que for economizado, né? Esse percentual é negociável, enfim, em condições de contrato e tudo mais. Mas achamos uma modalidade bacana para levar informação, né? E para trazer resultado no caixa. É a nossa... Então isso é muito importante, que o empresário que está nos ouvindo procure um atendimento, quer que ele seja aqui com o Dr. Reinaldo, né? Que essa análise é muito importante e ela está gratuita. Você não vai dispensar recurso algum para fazer essa análise, não é? Nada. Não vai dispensar. Após essa análise, se você quiser contratar o trabalho, isso que eu estou entendendo, não é, doutor Reinaldo? Isso aí mesmo. Sim que será feito um contrato de honorários. Mas então corram, aproveitem esta oportunidade desta análise gratuita, porque não é todo dia que a gente tem isso no mercado. É isso aí. E estamos no momento certo para se fazer. E estamos numa expectativa grande também. Aproveitando esse momento, doutor Reinaldo, até corram exatamente, aproveitam, né? Corram antes do tempo. E qual o conselho, né, o senhor daria realmente hoje aos empresários que estão nos ouvindo? Meu conselho é: vão atrás das informações, façam um saneamento de cadastro, né? Para que as empresas possam sanear o cadastro, para que o NCM seja aplicado de maneira correta, né? Dê qualidade à sua informação que vocês vão prestar ao fisco, para que vocês não tenham um problema lá na frente. E com certeza, quem não fizer isso vai ter problemas bem desagradáveis. O nosso podcast Desenvolve Brasil está à sua disposição, doutor Reinaldo. Olha, queria agradecer. Para um retorno muito breve, gostaria que o senhor deixasse, antes dos seus agradecimentos, o seu contato, Instagram, telefone, para que os nossos ouvintes possam procurá-lo. Legal. O nosso Instagram é @protetorfiscal.com.br. O nosso site é www.protetorfiscal.com.br. Lá tem os telefones, tem os contatos, enfim, tem toda a nossa parte a nossa parte comercial para poder atendê-los. Maravilha, obrigado novamente, doutor Reinaldo, seja muito bem-vindo. Por mais que sejamos nosso primeiro programa inaugural, né, dona Cleusa? Vamos estar disponibilizando para o senhor. E agora vamos estar recebendo nossos outros companheiros aqui também conosco. Legal. Eu queria fazer um agradecimento especial para vocês, da nossa amiga Cleusa. A Cleusa. Deixa eu chamar de Cláudia. A Cleusa e o Iago. Foi bem especial o convite. Fiquei muito honrado de participar do primeiro episódio. E desejo a vocês toda a sorte e todas as boas energias do mundo para vocês. Olha, nós Obrigado, que agradecemos mesmo, porque a gente estava aqui muito preocupado. Tudo que é inicial, a gente tem que dar um pontapé, na verdade. E a gente não sabia como fazer. E trazer pessoas do gabarito do Dr. Reinaldo, vem de São Paulo, disponibilizou o seu tempo para estar aqui conosco. Gente? Com o maior prazer. Não, é uma luz para nós. Eu venho com o maior prazer imensamente. E venho sempre que vocês me convidarem, com o maior prazer do mundo. Cuidado de se deixar, a gente convida toda vez, né? Toda hora. Muito obrigado. Se deixar, muito obrigado por participar desse primeiro episódio. Por favor, não vai ser a primeira. Pode deixar, com certeza, viu? Obrigadão, obrigado a nós. E vamos para o nosso segundo bloco aí, né, dona Cleusa? Sim, seguimos, né? Seguimos aí agora em frente aí. Dá uma pausazinha, porque eu vou fazer uns agradecimentos para nossos patrocinadores, né, dona Cleusa? Sim. Vou aproveitar com a Inox Art, que vai estar aqui conosco, está nos ajudando. Tá? Vocês que precisam aí da inox com telha, até o gabarito de cozinha, tudo, pode contar com a Inox Art, tá? Aproveitando esse abração aí pro seu Leonardo, pra dona Carolina, pra dona Rita, que está nos assistindo e acompanhando conosco essa nossa envoltura, essa nossa nova empreitada, né, dona Cleusa? E está aqui conosco também, né, patrocinando, nos ajudando na organizar o podcast para poder levar a informação que é o principal para você, ouvinte, que às vezes não está em condições de pagar um advogado, de pagar um consultor tributário, mas aqui pela informação você consegue chegar a algum consenso. Então agradecemos ao nosso patrocinador KLNG Protetor Fiscal, que está aqui conosco e permanecerá até os outros episódios, assim Deus quiser, né? Sim. Amém, obrigado. Vamos para o nosso agora receber os nossos colegas aí,
Nosso doutor Fábio e seu Ricardo também aí nos acompanhar. Pessoal, agora continuando aqui o nosso segundo bloco, aqui com a dona Cleusa, aqui para o nosso planejamento empresarial e gestão aqui com nossos convidados. Para este segundo bloco, como o Iago diz, temos a grata satisfação de receber aqui nessa tarde Dr. Fábio Generoso, advogado, mestre universitário, especialista em planejamento empresarial. Bom, eu aqui já venho apresentar nosso outro convidado, um grande empresário, mais de 30 anos aí no ramo, né, que é o seu Ricardo Helmlinger. Isso, seu Ricardo? Isso mesmo. Tá? Tem aqui a reestruturação de negócios, governança, vou até ler um pouquinho aqui, tecnologia, manufatura e esportes até, né? É um amplo negócio aqui o homem. Então vamos estar apresentando aqui novamente para o nosso podcast, né, o Desenvolve Brasil, juntamente com a Cleusa, nossa amiguíssima, né, Cleusa, que está sendo agora nossa companheira e parceira para esse projeto. Deus nos abençoe muito forte, né, dona Cleusa? Sim, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Desenvolve Brasil, nosso primeiro episódio, que será de muitos, né? E trouxemos vocês como convidados para dar sorte. Agradeço o convite. Por favor. Da mesma forma. Muito obrigado pelo convite e por esse momento tão especial que é exatamente a inauguração. Nós vamos conversar aqui um pouco hoje sobre as dificuldades das empresas familiares, as pequenas e médias que vêm enfrentando em dias de incertezas econômicas e políticas e soluções e ações que podem ser tomadas para enfrentar o inverno financeiro. Esse inverno que parece não ter fim, né? Mas o brasileiro, como diz aquele ditado popular, né, não desiste nunca. A esperança nunca morre, né, Ricardo? Exatamente. Então, situações, o empresário brasileiro é um cara muito criativo. Ele encontra situações de contorno onde talvez muitos outros empresários de outros países não encontrem. Razão pela qual muitos dos nossos principais executivos fazem muito sucesso no exterior. Porque nós trabalhamos aqui num ambiente muito hostil de negócios, né? Nós temos, às vezes, incertezas políticas, regulatórias, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma criatividade que é só nossa, temos uma resiliência que é só nossa. E hoje, eu acho que o Brasil está percebendo, o empresariado está percebendo que não dá mais para ir só na criatividade ou na resiliência. Acho que é muito importante planejamento, seja ele tributário, planejamento estratégico, que é muito importante. Antigamente a gente fazia planos, né, de 5 anos. Hoje, em 1 ano e meio, mudou a tecnologia, mudou tudo. Há 2 anos atrás a inteligência artificial não era sombra do que é hoje. Então as coisas mudam muito mais rápido. Desafios novos são apresentados de forma muito mais rápida e as soluções também precisam vir de forma mais rápida. Então, o empresariado brasileiro, principalmente pessoas mais simples que entram naquele microempreendedor individual ou entram em pequenas empresas, e empresas familiares têm desafios ainda maiores com relação a essa gestão, porque muitas vezes a governança fica em segundo lugar, porque vale o status familiar de quem manda mais e quem manda menos. Porque não é só nem liderança, né? Desculpa até o atrapalho, mas nem é só isso, né, Ricardo? Abrange muita coisa. E como o senhor falou, hoje um planejamento, dependendo como está a atualidade, se não for estratégico, muitas empresas vão ficar para trás, porque é o avanço tecnológico, de redes sociais, tudo, não é mesmo, doutor Fábio? Sem dúvida, eu acredito que tudo isso que o Ricardo colocou, chamá-lo de Rica carinhosamente, porque é um grande como todo mundo me chama, né? Como todo mundo chama. Essa ideia de planejamento, ela acaba, né, escapando do ambiente empresarial e tomando corpo para as próprias famílias. Então, o planejamento é extremamente essencial, exatamente para que possamos, né, conduzir aquilo que pretendemos manter no futuro. Então, de que modo eu posso me organizar para manter o que eu tenho, me proteger desse ambiente absolutamente hostil e dar continuidade a isso, que é o famoso legado. Isso. Né? Então, a ideia da sucessão empresarial,
que nós podemos falar, ela tem a ver muito com a sucessão familiar, sucessão empresarial, tem a ver exatamente com isso. Como que eu posso mitigar os meus riscos de hoje para exatamente dar continuidade àquilo que eu estou construindo? E o nosso Brasil, ele é um ambiente riquíssimo para que possamos pensar Em problemas. sempre em problemas e como ajustar no correr do tempo, porque é uma coisa muito impressionante, né? Quando você começa a falar. O que vai desenvolver isso daí com Não, sem com dúvida. muitas propriedades, até porque ele né, foi da indústria, é um cara extremamente criativo, é empresário, tem Já vivi o desafio familiar. exatamente, já viveu o desafio familiar, então é algo que a gente pode falar aqui por um bom tempo. Surgirão muitas dúvidas até, inclusive, né? O senhor pegou um punch, acho que até o Rica, né? Pode Podemos chamar falar, de rica, lógico. porque assim, há um movimento, como o senhor falou, de questão do legado. Porque às vezes nem todos os familiares estão ou dispostos ou firmes para aquilo ter um segmento, né, da Alguns empresa. estão indispostos. Vamos citar um que está numa atualidade, acho que vocês já possam estar acompanhando. Por exemplo, da CIMED lá, o João Adib, tudo, né? Você vê como que está sendo tão sucessor em questão da família. Alguns têm um preparo e outros talvez não tenham esse... Não sei qual é o modelo que vocês visualizariam assim ou planejariam, né? Eu acho que, do ponto de vista de empresas familiares, indo por esse caminho, e até voltando um pouquinho um passo atrás na parte do planejamento, o Fábio citou bem, nós somos um país riquíssimo em muitas coisas, inclusive problemas. Desculpa até rir, ou né? principalmente, não sei, mas efetivamente problemas não nos faltam, muitas vezes eles acontecem de uma hora para outra. Você dorme de um jeito, acorda de outro. Já acorda com problema, às vezes, acorda né? com um problema novo. Então, é muito importante no planejamento, e eu falo isso porque há 20 anos atrás, quando a gente faz um planejamento de 5 anos, a gente pensava nos problemas, mas a gente sabia que provavelmente o mesmo problema no momento 1 seria o mesmo que você enfrentaria no momento 3. As coisas eram um pouco mais estáveis, as coisas mudavam com menos velocidade, como eu falei. Hoje é tudo muito rápido. Então, você simular ambientes onde os problemas vão se apresentar e a gente tentar, como é que eu vou dizer, rastrear, colocar no radar o maior número possível de variantes e de problemas, esse é o grande segredo para o inverno não chegar. E se chegar, você está com uma situação de contenção para aquilo. Você ter um plano, ainda que um draft desse plano, mas que ele está ali no seu radar e você sabe que vai precisar executar. Porque você já identificou aquele problema antes, quando ele dá o sinal, você sabe para onde ir. Dentro do processo familiar, existe o componente da sucessão. E, assim, né, diz aquela piada que, né, a esposa a gente conhece quando separa, filho a gente imagina conhece quando fica dentro, doente, né? Com certeza. e família você conhece Quando tá no tribunal. na hora da morte de Não alguém. Aí você descobre todo mundo. E esse processo é um processo doloroso, porque envolve muita emoção, muita situação de conexão familiar. Uma briga numa empresa familiar, muitas vezes ela vai para dentro de casa. E pode perder até a empresa, né? Desculpa Você cortar, pode perder a mas empresa, você pode perder a negócio, família, sim. você pode perder muita coisa. Então, esse processo precisa ser... Ontem, por acaso, eu estive numa empresa familiar com um nível de governança que eu já vi muita empresa não familiar não ter. Um nível de governança maravilhoso, onde a irmã é CEO, Respeita a decisão, irmão né? é o diretor comercial, respeita as decisões da irmã, que é a CEO, o outro é o CFO. Então, existe um processo de governança onde ninguém passa por cima de ninguém, mas todos têm que estar comprometidos nesse processo. No mesmo Existe objetivo. uma cultura empresarial que precisa ser colocada. E muitas vezes a cultura familiar, a cultura empresarial se transforma na cultura familiar. Eu sou o pai, eu mando, vocês obedecem. Muitas vezes essas gerações anteriores funcionam desse jeito. E você não tem uma governança. Então você não está preparado para enfrentar o inverno financeiro a hora que vier. Vai ficar sempre poder concentrado, centralizado na mão de uma única pessoa. E isso nunca é o melhor cenário para uma empresa. Não é. E só fazer uma pequena observação, ainda que tenhamos tudo isso, ou seja, ainda que tenhamos um planejamento, né, com uma proposta futura, não é por isso que não possamos enfrentar um problema lá na frente, né?
Então, assim, mesmo com planejamento, aquilo que é previsível, em tese, pode sofrer alguma ação de alguma variável que até em tese, né, não havia sido vislumbrada anteriormente. Claro. E quando a gente começa a falar em aspectos regulatórios, legislativos, isso daí, políticos, né, Claro. isso daí é Internacionais. Né? internacionais, isso daí é um grande problema, né, que está todo mundo sujeito a enfrentar. Sim. E sofrer o impacto exatamente da ação causada, né, por esse evento. E no ambiente familiar é exatamente a mesma coisa. Mesmo que você esteja no ambiente familiar de uma organização extremamente organizada, com governança, né, com uma boa política interna de divisão exatamente das funções, identificação, né, daquela pessoa para aquele lugar, no ambiente familiar é praticamente a mesma coisa, quando a gente começa a falar em planejamento e em organização. Porque às vezes você tem um bom planejamento sucessório, né, que você pode trabalhar isso daí, porque existem diversas formas de trabalhar um planejamento sucessório, pode ser um testamento, por meio de doação, por meio de uma constituição de uma holding familiar, pode ser por meio de uma contratação de um seguro, por exemplo, uma previdência privada. Tudo isso está dentro da ideia de planejamento. Então, observem, ainda que eu tenha, né, de alguma forma, pensado sobre isso, eu posso enfrentar um problema lá na frente, porque um calo vai apertar em alguém. E a empresa é exatamente o mesmo retrato. Principalmente as familiares. Sim. Né, que nós vivemos praticamente a maior parte daquilo, né, com o qual nós atuamos, porque as sociedades anônimas, as grandes sociedades anônimas, elas são num número muito menor, né, da nossa atividade produtiva, quando considerado o número de ações de empresas familiares do tipo limitado. Sem dúvida. Normalmente, na empresa familiar, sempre há a briga dos herdeiros, né? Os filhos, mesmo tendo esse planejamento empresarial, criando-se um sistema tipo de uma holding para cuidar da sucessão, sempre há um que vai ter um pelinho no ovo e brigar na justiça para querer, né? A sucessão é exatamente, o planejamento sucessório é exatamente para mitigar esse risco. Né? No final das Evitar contas. Tentar ali, né? Tentar ter uma conter, margem. Porque conflito. Tentar conter, né? Exatamente. Mas não é uma coisa que essa contenção, ela não é segura enquanto estão vivo, tá? Pai vivo, mãe vivo, né? Mas pode ter aquele lá que... não é uma receita que... Infalível, né? O bolo pode encruar. E pode encruar, mas ele, mesmo encruando, é melhor ter o planejamento empresarial do que deixar depois que morre uma porção de pepinos para os filhos e brigas e distensões familiares, né? Digamos que a gente sai quase de uma certeza de problema para uma probabilidade de ter um problema. Porque se você não tem o planejamento sucessório, é quase uma certeza que vai ter problema, discussão e disputa. E quando você tem o planejamento sucessório bem feito, e inclusive em vida ainda comunicado aos herdeiros todos qual é o planejamento, que isso não se torne um susto na hora, né? Uhum. Você está mitigando o risco, você está literalmente reduzindo qualquer problema de disputa, porque isso já está previamente determinado. Então, eu gosto de falar que cultura e governança é o que mais falta para as empresas familiares hoje terem um processo de longevidade muito maior do que tinha no passado. E vou dar um exemplo, tá? Muito conhecido. Que na minha visão, talvez seja o maior sucesso de empresa familiar que fez um processo sucessório muito bom. Uma empresa pequenininha chamada Pão de Açúcar. Olha. Eu ia falar do Babílio nesse momento. O quanto ampliou, né? Que até recentemente como foi muito bem feito esse processo pelo Abílio e como o Pão de Açúcar estava muito melhor quando ele estava no processo ainda familiar de governança do que hoje, que está numa RJ, que estão passando que ali. Ficou extra, né, também, né, se não me engano, teve né? Foram muitas trocas de ações, né? E tudo. Hoje, o Pão de Açúcar está numa recuperação judicial, tá um CEO sensacional cortando o custo e os problemas pela metade em menos de um ano.
Mas esse foi um legado deixado pelo Abílio que, enquanto estava dentro do processo de governança familiar, nadava de braçada. Era a maior rede de varejo do Brasil. Sim. Então, eu acho que isso prova que o planejamento, a governança, a cultura empresarial, não se misturando com a família, uma coisa, outra coisa, outra coisa, garante a longevidade, garante o sucesso de empresas que no Brasil são muitas as que têm muito potencial. Mas, infelizmente, a mortandade infantil dessas empresas também é muito alta e chega um determinado momento que essa empresa tem que passar de média para grande ou decidir ficar numa posição diferente. Né? E esse é um momento onde as escolhas precisam ser feitas corretamente. E sem planejamento, sem você fazer essa busca por se cercar de todas as informações, seja de mercado regulatório, mas também dentro do processo sucessório, eu posso garantir que provavelmente essa escolha vai ser feita muito mais na emoção do que na razão e ela tem muito mais chance de dar errado. E existe um dado, só para complementar um pouquinho o que ele está falando, tem um dado muito interessante que apenas 15% das empresas sobrevivem ao segundo ano, né? Não, a terceira geração. Terceira geração. Então, assim, na segunda geração, você tem um número maior de empresas que os filhos sucedem, mas apenas 15% sobrevive com a terceira geração. Então, e por que isso acontece? É um fenômeno mesmo, né? Isso daí é um dado estatístico. Isso é um fenômeno e não acontece exatamente por isso, né? Porque você não tem um planejamento futuro exatamente para que esta organização ela continue por tempo indeterminado. Às vezes até mesmo a profissionalização, né, Fábio? Isso, esse é o ponto que eu ia chegar. E por que isso não acontece? Porque às vezes o herdeiro ele não tem vocação para ser empresário. Não tem. Ou não tem vocação para dar continuidade àquele segmento que o pai explorava. Sim. E o que acontece? Às vezes sobra o negócio para o herdeiro não tem uma habilidade, ele não tem a capacidade. Às vezes ele tem muita capacidade, mas ele não tem a habilidade, né, para tocar o negócio. E às vezes o que acontece? Dentro dessa ideia de planejamento, hoje se trabalha muito aquilo que nós denominamos os acordos de sócios dentro de uma organização. E quando o pai identifica que os filhos eles não têm condições, por exemplo, de tocar o negócio, porque é um negócio totalmente diferente, né, daquilo que o filho vive. Imagine lá, o cara é empresário, e o filho é médico. E o filho é médico. Pronto. O filho não vai deixar jogador de bola e muitas vezes tem que cuidar da empresa. Esse tato. Não tem um tato. Ele não vai deixar a medicina para tocar a empresa. Agora, não é porque, na verdade, o filho não quer tocar a empresa que a empresa precisa morrer. Sim. E a ideia do planejamento, ela vem aí, né? É você ter esse bate-papo. Planejamento estratégico. É o planejamento estratégico para assim, quem que vai conduzir esse negócio? Porque, às vezes, o filho não tem capacidade, mas o neto, de repente, se torna um baita do empresário e alavanca um negócio deixado pelo avô e transforma. Basta você ver o exemplo que você deu. O Abílio do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar cresceu na mão de quem? Foi do neto. Né? Foi o neto que fez isso, explodiu o negócio. Então é isso que esse olhar que a gente tem que ter cada vez mais. Peraí, tudo bem, meu filho vai seguir a carreira dele, mas eu quero dar continuidade ao negócio, então vamos criar um ambiente de governança. Eu organizo o negócio entregando a organização, quem de fato tem capacidade. E aí os filhos, né, que eles ficam alijados no processo, eles participam numa outra condição. Como board, como conselho, como board, como conselheiro. Então ele só acompanha, participa das decisões estratégicas. E aí o Rica pode falar um pouquinho mais, porque ele está acostumado com isso. Eu gostaria que o empresário que está nos assistindo ou nos ouvindo prestasse muito bem atenção no que eu vou dizer. Planejamento empresarial ele é super muito importante. Recentemente perdi meu esposo, uma holding de empresas, vou citar uma delas, Carmanguia, que fazia parte da holding. E sem planejamento empresarial, nós estamos vivendo um pé de valsa. Terrível, na justiça, brigando filhos, brigando todo mundo.
porque a morte, ela chega sem aviso prévio, né? E a morte dele chegou sem aviso prévio e ele não teve, com toda a estrutura advocatícia jurídica, né? Dentro da empresa, não teve essa luz de fazer o planejamento empresarial. Então, empresário, aproveite aqui, temos especialistas vindos de São Paulo para esse nosso primeiro podcast, para fazer esse trabalho. Vou complementar uma coisinha na sua fala. Sinto muito por tudo isso que você está vivendo, mas eu vou dar o meu exemplo também, porque meu pai foi um susto à morte. Eu estava fazendo churrasco com ele e ele morreu 3 horas depois. Ninguém esperava. Efetivamente, muito foi avisado para ele: faça processo sucessório, faça um planejamento. E meu pai, geração anterior, ele tinha alguns mitos que ele acreditava. Eu ia falar meio que um preconceito, às vezes, de reparar. Não, nem em si, né, desse argumento, mas... Eu vou te dizer qual era o mito. Ele dizia para mim: cara, cai na real, isso é coisa para quem é rico. Uhum. Mas, na verdade, isso vale democraticamente, para todos. Porque uma coisa é você deixar uma herança, outra coisa é você deixar um legado. A herança acaba. O legado continua, persiste. E acho que é sobre isso. E uma vez eu escutei uma frase de um cara que eu gostei muito. Quem ama, planeja. Porque mesmo que falte a pessoa, você sabe que as pessoas que você ama vão estar bem cuidadas e vão estar conectados para isso, aquilo, né? Da melhor forma possível. Então, o planejamento ele tem que ser de uma amplitude muito mais democrática. Não é só para rico, não é só para quem tem holding de 300 imóveis. Não. Ela vale para você que tem uma empresa média, que está na briga, sobrevivendo, e que tem filhos, e que você quer que isso se prorrogue, seja algo para a família, anos, né? Dali no negócio, que seja um legado, nem que seja sem nenhum demérito, mas nem que seja uma sorveteria, uma padaria, uma loja de carro. Não importa, é uma empresa única, não tem filiais, não importa, faça o planejamento. Seu Ricardo, só aproveita, até o Dr. Fábio, Dona Cleusa, sabe muito mais. Graças a Deus eu tenho aqui quase meus 80 anos próximos. Mas assim, é algo que também, talvez, não é achando a culpa, né? Porque aqui às vezes vai ter uma autointerpretação. Mas é algo que também o Brasil, com a educação financeira, não veio trazendo para todos. Não, porque se fosse lá de trás, talvez teríamos um preparo. Não é achar o culpado, né? Porque vem daquilo como vocês estão aqui, com planejamento, com nós, né? Ali de uma certa maneira, socioafetivos, ali com uma forma de trazer essa informação, né? Seja para o pequeno empreendedor, para um grande empresário, enfim. Mas que se isso tivesse, até mesmo entre as educação, isso seria algo que, desde pequeno, os jovens, até já naquela saída do colegial para a faculdade, falam: pô, peraí, tem um negócio da minha família, tem isso, eu ouvi essa informação, ou tem um aprendizado ali dentro da escola, né? Eu acho que talvez seria um preparatório. Não que já não tenha os cursos, não tenha a faculdade, mas acho que já dentro da educação vira algo de hábito. Então isso vai se familiarizando. Acredito eu, vendo dessa maneira. Se a gente olhar para a história, sim, o grande crescimento do país se deu nos anos 60. E isso, falando de geração dos nossos pais, significava que meu pai tinha na faixa de 15 anos de idade. Esse crescimento deu a muitas famílias a possibilidade de crescer que antes não existia, de montar o seu negócio. Aquele famoso ditado de o Brasil é o país das oportunidades vem dessa época. Então, se a gente fizer uma linha do tempo, nós somos uma república jovem e nós somos um país de desenvolvimento muito jovem. Nós estaríamos aqui, eventualmente, na terceira, no máximo na quarta geração após o boom de crescimento. Sim. Lá atrás, esse mito de que isso era só para quem era rico, para quem era fazendeiro, para quem tinha muitas coisas, acabou se enraizando nas primeiras gerações, que foram as gerações que fizeram esse boom de crescimento econômico. Então, hoje, na segunda, terceira geração, tem a consciência de que esse processo é necessário. Nem todos ainda ganharam essa percepção, mas
já é muito mais acessível essa consciência, essa ideia de que esse processo é necessário, independente do quanto você é milionário, bilionário ou não. Então, eu acho que tudo é muito jovem e as coisas estão começando a ganhar um pouco mais de capilaridade, está chegando mais longe a informação. Então, acho que isso é muito importante. Assim como nós não tínhamos uma educação financeira adequada, Sim. de forma mais capilar para muita gente, também não temos uso de tecnologia dentro desse processo. E hoje, se você não adotar uma inteligência artificial na sua empresa, você está fadado a entrar em extinção. Para novos negócios, tudo, Para né? tudo. E né? até pessoalmente, né? Para Até você pessoalmente. propriamente. Né? Porque vai ter alguém que vai ser seu concorrente que vai desempenhar 3, 4 vezes mais porque sabe usar a inteligência artificial do que você. E você vai morrer estafado, estressado, nervoso e não vai conseguir dar conta de concorrer com essa pessoa. Então aquela ideia de que a inteligência artificial vai acabar com o emprego de muita gente, a inteligência artificial eu gosto de dizer que é tipo uma ferramenta igual foi há muito tempo atrás a internet, ou o Office, que ajudou muita gente a fazer um monte de coisa. O que vai acontecer é que se você não souber usar essas ferramentas, é você que está te colocando fora do mercado. Não é o mercado que está te colocando fora. E se você não fizer isso, você vai perder competitividade. Então, novamente, é tudo um processo muito jovem, até porque a inteligência artificial é nova, mas se você olhar, a gente tem um DNA de uma adoção de tecnologia muito mais defasada do que vários países que são mais desenvolvidos do que o nosso, tem uma familiaridade maior com tecnologia do que nós temos. E isso tem que mudar rapidamente. Até eu fiz uma brincadeira agora, nosso bloco com o nosso colega, que nós não perdemos a Copa na Noruega só no futebol, né? Perdemos com vários outros, né, alicerces ali que a Noruega tem, né? A saúde, a tecnologia, enfim, um país já de realmente primeiro mundo. A esperança ainda é trazer o Brasil no primeiro mundo. É uma esperança que a gente não pode perder. Não. Desenvolve o Brasil. Carrega, né? Exatamente. A gente continua tomando o famoso 7-1 em vários segmentos de mercado, né? Então, isso daí está no nosso DNA, ter esperança, né? Ter esperança no DNA. Mas, enfim, falando dessa questão, esse final de semana, estava até comentando com o Ica sobre isso, eu tive para almoçar lá, né, assistir a Copa, final da Copa do Mundo na casa de um colega. Eu tive para sentar à mesa com um empresário, CEO, e responsável por uma grande indústria, né, no setor automotivo. E durante a conversa começamos a falar sobre essa questão do Brasil, né, tal. E aí ele me trouxe uma informação muito interessante. Ele falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, independentemente da área dele, né, que é uma área também bastante complicada. Só de curiosidade, ele chegou a comentar que né, a margem é muito pequena, então ele tinha que ter um corpo de advogados muito grande, exatamente para poder caçar informações, né, vasculhar informações a respeito de como ele poderia, de alguma forma, diminuir o custo, né, por meio de isenções, tal, por meio exatamente dessa estratégia tributária. Negócio extremamente interessante. Mas ele comentou o seguinte, falando sobre o Brasil, tocando aqui sobre o que o brasileiro ele tem um olhar muito crítico para o próprio país. Sim. Olha aqui, ele é... Percepção excelente. Ele é estrangeiro. Tá? O cara é estrangeiro. Ele fala interessante, né? Porque às vezes vocês têm um olhar muito duro para o Brasil. E o estrangeiro não vê bem dessa forma. Porque se ele visse dessa forma, não haveria investimento. Sim. Não, e você falou, desculpa até aproveitar da engate, até mesmo do jogador lá, o Haaland, lá da Noruega, parece que ele também estava meio ansioso porque não sabia como que era o jogo. Então, eu acredito sim dessa forma como o senhor está falando, porque a gente às vezes critica muito, a gente talvez quer ser ali e às vezes pode estar no... Não, a gente exagera demais, nós somos muito críticos de nós mesmos. Eu ouvi isso igualmente de um chinês. Olha que no início dos anos 2000, faz muito tempo. Sim. Quando eu pensei em trazer para o Brasil uma fábrica de semicondutores. Olha. E a resposta que ele me deu foi: mas por quê? Eu falei: não, porque o Brasil,
Esquece. O brasileiro gosta da coisa importada. Ele vai achar que o que você fizer lá é porcaria. Que bom, é o que a gente faz aqui. Mesmo que seja uma extensão da fábrica daqui, lá. Exatamente. Olha que coisa. Falou. Eu vim batendo a cabeça no avião, de raiva. Puxa, Você fala, pô, o cara tá certo. Tá certíssimo. Não, Né? e o- É o que acontece realmente. Mas é isso daí, mas tem a ver com cultura. Exatamente. Como ele colocou no início, né? A questão Autoestima. cultural, autoestima, cultura, é algo que a gente tem que ter um olhar muito específico sobre isso. Então, a cultura organizacional, ela é muitíssimo importante exatamente até para que você possa pensar no planejamento. E, obviamente, fazer com que façamos uma reflexão a respeito das oportunidades, por isso que o Brasil é um país de oportunidade, porque de fato ela tem. Que possamos olhar com isso com mais otimismo. Muito embora, né, às vezes somos de fato forçados a perder um pouco do passo. Né? Não por menos existe um movimento aí de muitas empresas brasileiras que estão saindo do nosso querido Brasil e indo para um país Nosso vizinho. vizinho que até outro Que é dia o era Paraguai. motivo de piada. Que até o sim. Logo E ali, hoje né? virou... Hoje uma virou um organização. oásis de negócios. Agora, Virou business, né? e por que o cara planejamento? Sim. Totalmente. É por isso que o cara vai embora. Né? Porque que é tão... O ambiente, às vezes, é tão hostil. Às vezes, não, ele é hostil mesmo. É tão tempestuoso, é tão imprevisível. O cara fala, peraí, eu vou buscar uma economia um pouquinho mais equilibrada, que não sofra tanta sazonalidade e que me dê uma liberdade para que eu possa precificar de uma forma que, de fato, torne minha empresa longeva. Esses dias eu estava dando uma aula pequena online e eu comentei exatamente isso. O problema maior do inovador no Brasil, das empresas brasileiras, é que a gente vive dirigindo o carro, olhando no retrovisor e lamentando os buracos que a gente caiu. A gente não tem tempo para olhar para frente, a gente está sempre apagando incêndio, sempre resolvendo e tapando buracos que a gente até já caiu. Sim. E isso faz com que o processo de inovação e o progresso da empresa fique muito prejudicado. Então, você vai para um lugar onde você tem uma estabilidade maior, seja ele qual for, você tem tempo para pensar o negócio e não pensar em resolver o problema. Então eu vejo isso como uma vantagem competitiva que outros lugares apresentam, que muitas vezes as pessoas nem percebem. Porque tempo é a commodity mais importante do mundo e ela é igual para mim, para você, para todo mundo. Ainda Se mais... você perde tempo resolvendo só problema, você não investe tempo pensando no seu negócio, como eu vou fazer para melhorar. Sim. Ainda mais sabendo administrar, né? Fazer todo esse planejamento é saber administrar o tempo para aquele propósito. Né? Hoje a gente vê, voltando um pouquinho do que a gente já vem conversando sobre esse planejamento, na qual o ramo também trabalha com alguns produtos para soluções financeiras, muitos têm um leve preconceito em questões por esse tempo de espera. Então, às vezes, prefere fazer um financiamento, prefere se engatilhar em várias outras situações. Lógico que tem gatilhos diferentes, né? Mas é só ter esse timing, porque a pessoa, às vezes, não tem esse preparo para esse planejamento. E, às vezes, fica ansiosa, porque, às vezes, não sabe, né, esse propósito que tem dentro da empresa, pessoal. Às vezes, né, uma pessoa, um ser quer comprar ali um imóvel, um terreno, e não sabe qual essas variedades possam estar se planejando. Né? E isso é realmente algo que vem afetando também conosco. Então, por isso que eu falo, a gente trazendo essa informação, muitos vão ficar um pouco mais calmos, com vários outros preparatórios. Até mesmo com o Dr. Fábio, né, KKLMG, também com a questão que a gente falou aqui com o seu Reinaldo, da reforma tributária. Então são variedades que hoje a gente consegue, como até o Rica, né, falou aqui para nós, que tem a questão hoje da atualidade do momento da tecnologia. E essa informação é um disparo. Então, realmente, até uma pergunta, até aproveitando, qual é o modo que hoje a empresa, para talvez diminuir esse impacto, né, desse inverno, dessa queda, ela possa se preparar para essa nova etapa? Vou falar 3 coisas muito importantes. Uma, treinamento. A segunda, uma cultura de inteligência artificial, uma cultura de IA.
E a terceira, que nós falamos até agora, governança. Não importa se é uma empresa de 5 pessoas ou é uma empresa de 500 pessoas. Isso é regra para todos. Hoje, eu não vou falar que é 100%, porque eu não tenho essa informação, mas 92, a última vez que eu li, 92% das empresas Forbes 500 já tem uma cultura de IA adotada. Por que eles gastaram uma puta nota lá atrás para fazer isso, sendo que hoje tem tanta ferramenta barata e gratuita? Porque se eles não se mexessem antes, as empresas menores que se mexessem na frente iam jantar as grandes. Porque o custo, muito mais enxuto, traz não competitividade para quem carrega um trem, um vagão, um monte de vagão nas costas, que são as grandes. Sim. Que foi o que aconteceu com a internet. Eu sei que você é muito novo, você não viu isso acontecer, mas nós que convimos lá atrás nascer a internet, uma das frases mais lindas que a gente falava na tecnologia era a seguinte, olha como é velho, hein? O 800 por 600, todo mundo é multinacional. 800 por 600 era a maldita resolução horrível de vídeo que tinha na época, mas era a melhor que tinha. E no 800 por 600, todo mundo era multinacional. Caramba. Todo mundo se equiparava. E a inteligência artificial trouxe essa competitividade. Então, se os grandes não se mexessem, os pequenos iam jantar. Então, os pequenos têm que acordar e perceber o seguinte, se o grande estava com medo de mim, com IA, por que eu não vou usar IA? Sim. Só que precisa ter governança, só que precisa ter muito treinamento, até para a própria cultura ser estabelecida de uma forma correta. E as pessoas saberem tirar proveito da IA sem se tornarem reféns da IA. E o senhor falou um adendo muito forte, porque não a IA nos treinar, mas a gente treinar com a IA, né? De estar ali, né? Transferir para a IA a sua responsabilidade como um cara que conhece do seu negócio. Eu posso perguntar aqui para a IA como faz uma cirurgia de apendicite, isso não me torna um médico cirurgião. Não, com certeza. Então a IA vai te colocar na cara do gol, mas ela não vai fazer o gol para você, nem você deve terceirizar essa função para ela. Então você tem que ter o critério. A IA não tem critério. O critério é seu. Você vai pôr o seu dedo ali, a sua cara do seu negócio, e você vai finalizar. Ela vai te entregar 90% pronto, mas os 10% são extremamente importantes. Sim. Importantes e essenciais, né? Essenciais. É onde você vai se diferenciar do resto, porque pensa, você usa IA, você também, sim, estamos sim. todos iguais. Sim. O que vai fazer a diferença de um para o outro? É esses últimos 10%, esses últimos 15% que vai nos diferenciar dentro de um universo. E que é exatamente o conhecimento. Sim. Exatamente. Né? Porque se você não estudar, seja o que for, né? Se você não tiver aquele profundo conhecimento de ter o monopólio de informações sobre o teu negócio, sobre aquilo que você faz, não adianta, porque não avança. Então, essa necessidade do conhecimento, ela tem que ser provocada desde sempre, desde o início. Então fica aí, né? É um conselho, na verdade é um dever dos pais mesmo. Um alerta, né? Os pais têm que ter esse olhar, né? Pensando futuro, né, da nossa educação, que é inescapável essa necessidade, né, de continuarmos olhando para o conhecimento a fim de que, a partir dele, consigamos atingir os nossos objetivos e as nossas metas futuras, porque são exatamente esses 15% faltantes, né, de uma decisão que você tem que tomar quando você tem uma ferramenta de auxílio, que é uma IA. E vou até falar um alerta diferente, quer dizer, você, empreendedor, empresário, deve estar olhando e falando assim, pô, quem é esse Zé Mané que vem falar de cultura organizacional, vem falar de IA, vem falar de governança? Eu tenho aqui vender. Sim, vendas é o motor da empresa. Mas não adianta vender com prejuízo, sem saber o que está compondo aquele preço. Não adianta vender e gerar um problema para você porque você não está preparado para fazer um suporte de pós-venda. Por isso, planejamento, atendimento. Senão você vai vender uma vez só, não vai ter recorrência. É claro que eu sei, eu sou empreendedor desde os meus
20 anos. Eu fiz a minha primeira empresa, eu assistia a aula do lado de fora da classe na faculdade para poder atender telefone e vender. Então, eu sei que vendas é muito importante, mas eu sei também que vender, e chegar no final do mês, olhar e falar, ué, não sobrou nada? Porque eu já fiz essa besteira. E sabe onde estava todo o meu dinheiro, Fábio? 2 anos sendo o maior distribuidor da Motorola no Brasil, onde estava todo o meu dinheiro? Crédito de ICMS. Porque eu não vi. Sim. Eu importava com 18% de ICMS e vendia para o Nordeste inteiro a 7%. Você tinha uma Eu falava, como que eu vendo feito um cavalo e eu não E ainda tô sai com saldo ganhando vencedor. dinheiro? Porque estava Sim. todo o dinheiro em crédito do governo. Então, Você fala, quero o percebe? produto e quero... Vendas é importante, mas ela não é a única coisa importante. Uhum. Isso precisa ficar muito claro. Esse aqui é o olhar, né? Do tudo que a gente tem que ter. Para tudo aquilo que a gente faz, na verdade. Né? A gente Exatamente. tem que ter essa curiosidade. Curiosidade, para mim, é um pressuposto, né? É uma premissa muito importante para qualquer pessoa. Né? Porque é ela que vai abrir as portas. Seja lá para o que for. Eu tenho que ter essa curiosidade, eu tenho que ter esse interesse, né? De investigar, saber. Gerar movimento. Gerar movimento, exatamente, é gerar esse movimento. Né? Porque nós vivemos numa dinâmica social. E a gente tem que acompanhar isso. É olhar, né, cara, para o seu lado social, o seu lado econômico, é o lado ambiental, tudo aquilo, é o lado educacional, tudo aquilo que de alguma coisa está conosco e é parte, né? Nós somos parte disso. Interação total de tudo isso dentro Totalmente. É o nosso ecossistema. É o nosso ecossistema. É isso aí. Então, essa é a nossa realidade objetiva. Então, a partir do momento que você começa a olhar para essa realidade, olhando aqui, né, de repente, para esta água, o que ela eventualmente pode suscitar de curiosidade em mim? Eu crio um produto. Agora, a questão não é criar produto, a questão é saber desenvolver, saber fazer. E aí, você tem que ter um network. Sim, Sim. exatamente. Sim. Uma rede Essa conexão. né? O que nos trouxe até aqui? É a nossa rede de relacionamento. Competência é possível contratar. O conhecimento você tem que adquirir você. Então você pode, eu posso lá não saber fazer a cirurgia de apêndice, mas eu posso contratar um médico se eu abrir um hospital para que ele faça tudo isso. Sim. Então hoje a informação está muito mais acessível do que nunca esteve, inclusive por causa da IA. Então a gente pode se cercar de gente boa que está preparada para ser esse braço competente daquele assunto que eu não domino completamente. Então eu preciso trazer alguém. Esse networking, de você trazer pessoas que compartilham até dos mesmos pensamentos que você e vão entender a tua cultura empresarial que você quer implementar, é uma base de um bom começo de crescimento. Formação de times. Isso tem muito a ver. Porque se você botar uma pecinha errada, essa pecinha errada vai contaminar todo o resto do grupo. A famosa fruta, né? Apodrecida. Só para aproveitar aqui o nosso ensejo, quase chegando o nosso tempo aqui também. Queria que vocês, né? Tanto o Dr. Fábio, seu Rica, né? Seu Ricardo, pudessem, pelo menos, dar uma palavra aos nossos ouvintes, né? Aos nossos colegas que possam estar assistindo, acompanhando conosco. Um conselho, uma palavra aí, para vocês poderem deixar essa mensagem também conosco. Eu vou deixar o seguinte, assim, sejam curiosos, né? Curiosos para poder entender, para poder aprender e poder realizar, né? Então, eu acho que é exatamente esse que é o ponto muito importante, né? Curiosidade, você entender, buscar a informação adequada para aquilo que você deseja e almeja. Putz, eu quero comprar um imóvel. Ok, tenho dinheiro? Não tenho dinheiro, mas eu posso comprar mesmo sem ter dinheiro? Sim, possível. Né? De que modo eu posso fazer isso daí? Putz, não posso comprar agora, né? Mas de repente eu posso comprar em um determinado tempo. Eu só tenho que me preparar para isso. O consórcio, por exemplo. Sim. Né? Algo possível. Sim. Né? Algo extremamente possível, encaixa perfeitamente no orçamento da pessoa e que de alguma forma vai ajudá-la a realizar algo que ela tem planejado e que ela almeja bastante.
Então, a curiosidade de você saber buscar a informação adequada para aquilo que você quer realizar e produzir. Conhecimento. Conhecimento. Tá? Maravilha. É isso aí. Eu vou ir para um outro caminho. Eu vou pelo caminho da quebra de paradigmas. Muitas vezes, para a gente aprender coisas novas, a gente tem que desaprender o que não serve mais. E essas quebras de paradigma é o que vai desconstruir aqueles mitos que a gente cria, que são muito bem explicados pelo pessoal da psicologia, que é a famosa Sim. crença limitante. É você que põe os teus limites. Sim. Então, eu acho que essa quebra de paradigma, de pensar fora da caixa, de não achar que, por exemplo, não, mas como que eu vou trazer o Fábio ou o Rica para me ajudar aqui na empresa? Esses caras devem ser caro. Quebra de paradigma. Vamos conversar. Vamos ver como que a gente pode te ajudar. Eu já tive ajuda de pessoas que não me cobraram 1 centavo, só me falaram o seguinte: quando você crescer lá na frente, não esquece de mim. Sim. Então, não vamos ter pré-conceitos. Vamos simplesmente fazer o que precisa ser feito. Acho que esse é um recado bom de deixar. Certo. Doutor Fábio, o senhor quer deixar um telefone? Sim, posso deixar. Sem Nosso dúvida. Instagram, as redes sociais, para procurar, né, vocês terem esse acesso que hoje é a rede mais, né, faminta que tem para esse contato. Então, Como é que você vai fazer? Você vai botar na tela? coloco também, mas vocês pronto. podem estar falando também o arroba de Deixar vocês. aqui o nome da advocacia, KNMG Sim. Advogados, que eu acho que isso é muito A importante. KNMG, inclusive, nós falamos no bloco anterior, é o nosso patrocinador, né? Exatamente. Tem o nosso telefone, está no nosso site, knmgadvogados.com.br, para quem quiser, tiver curiosidade. Estamos lá à disposição de vocês. Exatamente. Eu venho no pacote da KLMG como um Integrante. consultor empresarial, alguém que vai olhar e tentar tapar os buracos e consertar caminhos que eventualmente sejam necessários. Então, pode acreditar, a gente tem bastante humildade de poder trabalhar em qualquer tamanho de empresa. Capacidade e humildade é o que nos falta. Exatamente. Agora, fazer uma propaganda aqui do Rica também, ele trabalha muito com desenvolvimento humano, Assim, né, de pessoas, ele tem uma organização que cuida exatamente disso. E se o Rica quiser também gente falar fala, o nome, eu Por faço- favor, pode fazer a Eu parte tenho uma aí. empresa nessa área de desenvolvimento humano e terapias, né? Principalmente na área para executivos e profissionais, que chama MOA Global. A MOA é o meu outro lado, mais de tentar ajudar o CPF e não o CNPJ. Maravilha. Então a gente tenta dar um apoio, muitas vezes o executivo, o dono da empresa, o empreendedor se machuca muito mentalmente, se exige demais. Como O Fábio estresse, né? colocou, Tudo, né? O a gente estresse. exige da gente que somos o super empresário, Sim. e isso acaba levando a problemas de saúde mental, Total. de depressão, às vezes, de estafa, de estresse. E eu trabalho muito isso, tenho, para mim, a minha base é a base sistêmica, as Constelação? constelações, eu sou constelador, a gente faz constelações, tanto pessoais quanto empresariais, e atendo num processo de consulta recorrente, como eu falo que não é psicólogo, não é consultório, é um trabalho de coaching, de Bacana. vida mesmo no CPF, para a gente estar com a mente alinhada, seja no profissional ou no pessoal. A saúde mental te derruba, Com certeza. antes de derrubar a empresa. Com Isso é muito certeza. importante. Bom, Quero deixar um recado para você. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos, mas compartilhe. com certeza. Deixam, né? Já vão repassando aos nossos conteúdos aí. Bom, agradecer novamente pela presença de vocês em estarem nos enriquecendo aqui, né? Nosso primeiro programa inaugural, juntamente com nossa amiguíssima aqui, Dona Cleusa Padanai, que estamos às ordens e sempre serão bem-vindos estarem conosco, viu? Com certeza teremos muito mais bate-papos. Tá sendo muito uma curta para nós, mas vamos se programar mais ainda para ter esse bate-papo e essa informação
que a gente leva aí para todos que estão em casa, no carro, no rádio, no celular, juntamente conosco. Não é não, dona Cleusa? Sim, e sob a proteção de Deus, encerramos este podcast Desenvolve Brasil. Amém, obrigado a todos, um abração, Amém, tchau, tchau. amém.